Então, voltando no nosso diagrama, a gente vai começar pelo nosso DynamoDB, por essa ponta aqui. A gente já tem as nossas lambdas, mas elas ainda não estão prontas. Mas vamos começar pelo nosso DynamoDB. Então, vamos lá. Então, vou criar um arquivo novo aqui e vou chamá-lo de dynamodb.tf. E o primeiro recurso que eu vou criar vai ser a tabela em si. Então, vamos Resource, AWS, DynamoDB Table. Aqui eu vou colocar this. E aqui a minha IDE já preencheu os atributos requeridos. E qual é a hash key que a gente selecionou no vídeo anterior? Foi o ID. Qual que é o name? Eu vou colocar local namespace service name. Eu preciso colocar mais uma propriedade aqui, que é o nosso billing mode. Então eu vou colocar pay per request, que é a mesma coisa que a gente deixar on demand. E eu vou subir esse cara aqui, fica mais fácil de ver. Maravilha, o atributo, qual que é o nosso atributo? É o nosso ID e ele vai ser do tipo número. E outro recurso que eu vou criar aqui vai ser um item na nossa tabela, DynamoDB Table Item. Qual que é a hash key? A gente vai utilizar a da nossa tabela. Qual que é o nome da tabela? A gente vai utilizar a da nossa tabela também. Novamente, vou mover para cima. E o item, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa sintaxe para poder escrever uma string de múltiplas linhas. E aqui a gente vai colocar o nosso JSON. Ok, terminei de codificar o meu item. Eu espero que eu não tenha colocado nada errado. E para o nosso Dynamo é basicamente isso. Ele já está pronto. Ele vai criar uma tabela para nós e vai criar um item nessa tabela. Basicamente isso. Se a gente voltar no nosso diagrama, a gente agora vai codificar a nossa Amazon API Gateway. E após feito isso, a gente vai integrar os nossos serviços. Então, bora lá. Aqui eu vou criar mais um arquivo, vou chamá-lo de api.tf. E o recurso que eu preciso criar é a nossa API. Porém, o Terraform ele tem duas API Gateways, dois recursos para criar o nosso API. E no nosso caso, no vídeo anterior, a gente criou uma API utilizando o HTTP e não o REST. Então, para a gente poder criar uma HTTP API na Amazon, a gente precisa utilizar esse recurso, AWS API Gateway V2. E aqui o recurso que você quer criar. No meu caso, eu quero a API. Então, vou chamá-lo de this. E eu preciso dar um name para ela. E qual que vai ser o nosso name? Vai ser o nosso local. Colocar o nosso API no final. E aqui eu preciso colocar o tipo de protocolo. E qual que é? É o HTTP. Para a API, eu só preciso fazer isso. Eu já vou criar o meu recurso de stage. Então, AWS API Gateway Stage. Chamá-la de this. A API ID, qual que é? É o que eu acabei de criar. AWS API.this.id. O name eu vou deixar default, como no vídeo. E auto-deploy eu vou colocar como true. E aqui nos meus outputs eu vou expor a URL que esse stage vai nos proporcionar. Então vamos lá. Então eu vou colocar API URL e vou colocar o valor da nossa API, do nosso stage, o invoke URL. Bom, nesse momento a gente tem quase todos os recursos criados, mas se a gente der uma olhada no nosso diagrama, a gente tem dois recursos a mais. A gente tem esse AWS Parameter Store e a gente tem esse AWS X-Ray. E o que a gente vai fazer? A gente precisa criar o nosso Amazon CloudWatch. A gente não quer que a Lambda crie ele, a gente quer que o Terraform gerencie esse CloudWatch. Então, a gente vai criar ele para a Lambda poder salvar os logs lá dentro. O X-Ray, a gente não precisa criar nenhum recurso. A Lambda ele vai integrar diretamente com o X-Ray e vai começar a mandar métricas para ele. E a gente precisa criar esse Parameter Store. Então, antes de fazer a nossa integração, vamos criar esses dois recursos. Então, o primeiro que a gente vai criar vai ser o nosso CloudWatch. E aqui no nosso Terraform, vamos criar um novo arquivo e vamos chamá-lo de CloudWatch. E o recurso que eu preciso criar é o nosso CloudWatch Log Group. Então, AWS CloudWatch Log Group, vou chamá-lo de this. E para criar esses grupos de logs, a gente precisa percorrer as nossas lambdas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o for each. Então, for each. Só que ao invés de percorrer o nosso locals, eu vou percorrer as nossas lambdas que a gente criou. Então, AWS Lambda Function, todos. E para esse recurso, o que eu preciso? Eu preciso de um nome. E qual que é o nome? Ele é /AWS /lambda e o nome da lambda. E como que eu vou colocar o nome da lambda? A gente vai colocar each.value e o nome que a gente quer.
function name. Mas por quê? Deixa eu arrumar aqui. Porque se a gente voltar na nossa lambda, ele vai estar criando as lambdas conforme esse local.lambdas. E ele vai criar os recursos da seguinte maneira. Deixa eu comentar aqui. Então, ele vai criar dessa forma. AWS lambda function.todos barra each key, igual esse cara aqui. Pois ele está percorrendo no for each. Então, ele vai criar as lambdas dessa maneira. E eu consigo acessar todos os outros atributos normalmente, como se fosse uma lambda normal. Então, eu posso acessar o nome da minha lambda get dessa forma. E isso vale para os outros verbos também. Então, se eu copiar aqui, é isso que eu vou estar fazendo no meu CloudWatch. Então, aqui ele vai estar criando 4 grupos de logs e cada um representando uma lambda. Uma outra coisa que eu vou colocar vai ser o retention in days, para ele poder expirar em 3 dias e não ficar ocupando espaço na AWS. E vou salvar. O outro que eu vou criar vai ser o nosso ssm.tf. Por que ssm? Se eu for aqui na minha AWS e eu procurar por System Manager, e vou aqui do lado esquerdo, eu vou procurar por Parameter Store, e me parece que o SSM vem do Systems, então tem o primeiro S e o último S, Manager, SSM, ok? Então é por isso que a gente precisa criar um arquivo com esse nome, porque vai ser o recurso que a gente vai criar. Então vai ser o Resource AWS SSM Parameter. Eu vou chamá-lo de Table. Qual que vai ser o nome? Então a gente vai passar o nosso local. Service name, DynamoDB Table. O tipo é um string e o value vai ser o nome da tabela. Beleza. Agora a gente já tem todos os recursos codificados no Terraform, está na hora de a gente começar a nossa integração.